Olá pessoal, bastidores esportivos, aqui na Eurocenter, essa quadra maravilhosa aqui no Jardim das Palmeiras do nosso amigo Pernambuco. É uma quadra society de grama natural, maravilhosa. Se Deus quiser, logo logo estaremos aí, né, todos batendo aquela bolinha que a gente sempre quis estar batendo e hoje estamos nessa dificuldade por causa da pandemia. Mas olha aí, ó, logo logo, né, dá uma olhada nas imagens aí, o tanto que é bonito aqui. Está do meu lado direito o Reginaldo, né, onde foi um grande goleiro aqui de Uberlândia, região, né, e do meu lado esquerdo o Anderson Leite, que hoje atua nas equipes amadoras aqui de Uberlândia, né. São dois goleiros, nós tivemos aí na segunda-feira o dia do goleiro, e eu, como sou uma pessoa que dou um valor violento no goleiro, acho que todo bom time tem que começar de um bom goleiro. Eu, né, vou dar as boas-vindas para o Reginaldo, que vai falar um pouquinho dessa função, dessa profissão e da sua trajetória, Reginaldo, né, até chegar hoje em dia aí. Como você vê hoje, essa mudança de treinamentos de goleiro, dá uma geral aí, desde quando você começou a atuar de guarda-metas, né? Antigamente falava guarda-metas, né? Debaixo dos três paus ali. Fala um pouquinho pro bastidor esportivo aí, dessa profissão tão ajeitada. É o primeiro que entra no campo, o último que sai quando é o profissional que está treinando. Fala um pouquinho pra gente aí pro bastidor esportivo. Olha, é um prazer enorme, Jais, né, agradecer a presença do Anderson Leite. Eu tenho visto jogar e sou fã número 1 dele, ele sabe disso, já falei para ele. E parabenizar o Pernambuco aqui pela excelente quadra. Eu gostaria que assim que retornasse, eu pudesse estar aqui participando. Eu queria realmente... Vamos ver se a gente organiza alguma coisa, né? Então já fica aí encarregado Fica... disso. A minha trajetória é o seguinte, Jais, eu nasci em Uberaba, mas eu fui criado em Tumbiara, né? Então a minha infância foi toda em Tumbiara. E lá eu comecei dentro de leite, lá tinha um time chamado Goiásinho, que era o Goiás Esporte Clube, mais da cidade de Tumbiara. Depois fui ao Itumbiara, mas o meu forte era futsal, handball, disputei campeonato goiano, handball também campeonato goiano e universitário. Sempre no gol? Sempre no gol. Depois mudei para Uberlândia em 1979 para poder fazer cursinho e posteriormente faculdade. E aí nessa época eu fui para a Zufub, que era uma equipe da Universidade Federal de Uberlândia, que era coligada ao 15 de novembro, né? A Zufub era o clube dos funcionários e o 15 de novembro já era uma equipe amadora que disputava a primeira divisão. E comecei inicialmente fazendo alguns treinos no 15, Paulo César Martins, que nos deixou recentemente, ele era o técnico na época. Me colocou para jogar na linha, eu também tinha cacuete de jogar na linha, mas não quis e fui para a Zufub, que era um time intermediário do 15 de novembro. Fomos campeões da segunda divisão e aí posteriormente em 1980 eu fui para o 15. Aí nós fomos campeões 80, 81, 82, 83. 84 nós perdemos a decisão para a Daiva e em 85 eu fui para a Daiva. E a Daiva eu fiquei lá por volta de 10 anos, se eu não me engano, né? E fomos campeões lá em 85, 86, 87, 88. Depois disso, rodamos um pouco, Roda Viva, Rio Branco, Luizotti, Guarani. Nós fomos campeões também como jogador e como treinador. Em 2000, quando eu rompi o meu tendão de Aquiles, e aí eu fui ser treinador, né? Foi a primeira equipe que eu treinei, foi a equipe do Martins Extintores lá no Cacipesca. E nós fomos campeões, posteriormente a isso, nós fomos para o Guarani e lá fomos campeões. Nesse intervalo aí tem um inteirinho. Eu passei em faculdade em Goiânia, isso foi 82 para 83. E eu fiquei lá uma época, e nessa época eu participei do Campeonato Goiano pelo Goiás. Eu era terceiro goleiro na época. E depois voltei para Uberlândia nas minhas férias, no final de ano, chegamos aqui, o campeonato não tinha encerrado, tinha um problema. De 83 para 84, o campeonato não terminou, foi terminar em janeiro. Então nas minhas férias eu vim e fui jogar no 15 e fui campeão.
Então essa foi a nossa trajetória. Então, como você disse anteriormente, é uma profissão difícil. Eu vou me gabar em relação às equipes que eu joguei, porque a primeira coisa que eu solicitava era que tivesse um treinador de goleiro. Tanto quanto quando eu cheguei na Zofub, tinha treinador de goleiro, eu treinava no 15 com o Fernando de Arara. E posteriormente, quando eu fui para o 15, também o Fernando, ele era o treinador da equipe e também o treinador de goleiros. Né? Só cortando você um pouquinho, a gente de vez em quando vê algumas reportagens de goleiros interessantes, profissionais, que antes de ter o treinador de goleiros, o que fazia? Chutava a bola na parede para poder, enquanto os atletas treinavam de outro lado, o goleiro não tinha aquela expectativa de ter alguém específico para treinar, chutava a bola na parede para pegar reflexo, para ficar... quando que foi que começou a surgir essa profissão de treinador de goleiros, o Reginaldo? Na verdade, como eu disse anteriormente, eu tive sorte na minha situação como goleiro. Eu já peguei equipes que tinham pessoas encarregadas no setor. A única época que eu não tive um treinador de goleiros, e na época que eu acertei para poder ir para o Luizotti, essa foi a primeira determinação, a primeira solicitação que eu fiz, é que tivesse um treinador de goleiro. E lá não tinha um local adequado, já tinha o poliesportivo, mas não tinha um local para treinar. Até o Alfredo Cazuz era que nos ajudava lá, mas não era uma pessoa específica da profissão e da qualidade de um treinador de goleiro. Foi aonde eu fiz a pior campanha, porque você era acostumado a treinar. Na Daiva a gente treinava 2, 3, até 4 vezes por semana. Né? Você treinava individualmente e depois coletivamente. Então tudo isso faz com que você tenha uma alternância e uma melhoria, posicionamento, né, dentro do gol, pênaltis, tudo isso faz com que você seja realmente melhor. Mas aí quando você não tem esse treinamento mais que corta, isso o goleiro sente. A Daiva era um time amador com estrutura profissional ou ele era profissional? Ele era semi-profissional. Semi-profissional. Só não foi profissional porque não disputou um campeonato, né, dentro das características. Mas a nossa formatação era de profissional. Nós tínhamos lá treinamento 2 vezes por semana, com uniforme, jantar, a gente jantava após os treinos, tinha preparador físico, preparador de goleiros. Então a gente fazia treinamento 2 vezes por semana à noite, e no sábado a gente fazia a preparação para o jogo de domingo. Então era realmente um ritmo sempre profissional. E era cobrado isso. Nós lá na DAIV nós não poderíamos participar de outra competição ou de outro campeonato que fosse. Sabendo que se isso ocorresse, você teria aí grande possibilidade de você estar fora. Nós tínhamos lá um quadro que era colocar 19 jogadores. Um jogador era entre parênteses. Quando você estava entre parênteses, você já estava feliz, porque o grupo era de 28, 30 jogadores. Esse 19º jogador era aquele que ficava como um sobressalente. Ou seja, aqueles 18 estavam convocados, sabia que não podia para a noitada, que no outro dia tinha um jogo difícil e que o Fernando acompanhava tudo. Ele sabia quem saía, quem não saía. Não era proibido de você ir numa festinha e tal, mas você não ia chegar de madrugada, 3, 4 horas da manhã, para jogar outro dia às 9 horas. Quando isso acontecia, o Fernando chegava no outro dia, você está cortado. Então, a responsabilidade era tanto que aquela equipe ela foi tetracampeã da cidade, e poderia ter acontecido mais ainda, porque chega um momento que o Anderson, não sei se já passou por isso, mas você fala assim, cansei de ganhar. Você ganhou 4 anos seguidos e você não tinha adversário, vamos dizer assim, você começa a ficar monótono. Então você tem que criar alguma coisa para que isso tenha uma sustentação melhor, né? Então, a Daiva era uma equipe que era excelente dentro do campo e fora do campo mais ainda, inclusive com as famílias. Hoje nós temos amizade, nossos familiares até hoje, a minha esposa, com a esposa dos demais jogadores que nós estávamos lá. Então tudo isso fez com que a gente criasse uma família, a família Daiva. Isso perdurou por muito tempo. Então agora, por exemplo, o Nivaldo, que era goleiro da minha época, que perdeu a esposa, a gente fica sentido e acompanha, está próximo, que é isso. O Celso perdeu a mãe, então a gente está sempre próximo, acompanhando desde aquela situação que nós tínhamos lá. Nós temos hoje conhecimento e sabemos o que aconteceu
com as pessoas, o que acontece com as pessoas até hoje. Então foi um grupo realmente que marcou bastante. Tá certo, pessoal, Bastidor Esportivo dá só uma pausinha, já já a gente volta aqui para bater um papo, conhecer um pouquinho também da história do nosso companheiro aqui do lado, também goleiro, um dos melhores goleiros aí atualmente na cidade, Anderson Leite. Voltamos já já.